Bom, o nosso trabalho é referente à disciplina de Direito Internacional. Os componentes do nosso grupo são Benjamin Costa, Carlos César, José Ítalo, Maria Caroline e Maria do Carmo. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante referente ao que Rezec ele traz na sua obra, que são as carreiras diplomáticas no Brasil, e a gente vai procurar trazer uma visão completa e mais ampla sobre o tema. Tá? Primeiro, a gente vai trazer um panorama geral, depois a gente vai trazer as atribuições e desafios, e também a gente vai trazer a seleção, como é feita essa parte da seleção e formação, além também de trazer algumas importantes estratégias usadas pelos diplomatas, assim como também as fundamentações teóricas baseadas na obra de Rezec. Tá? Eu vou passar a palavra para Carlos César, ele vai explicar a respeito de como se compõe a estrutura e a hierarquia referente à carreira diplomática no Brasil. Bom, pessoal, a trajetória diplomática, né, como o RESEC trata, ela é marcada por uma clara progressão. Isso fica muito claro na parte do mérito e da experiência que embasam esse critério, né? Ele traz aí alguns pilares, né, que fundamentam essa progressão, né, desde o ingresso, passando ali pelo terceiro secretário, segundo secretário, né, conselheiro, ministro de segunda classe, até chegar como ministro de primeira classe, tá certo? A gente tem forma de ingresso aí que é o concurso, né, da CACD, né, a porta de entrada para ingressar nessa jornada, né, e vai ser tratado aí, além de tudo, né, os desafios que são tratados aí nesse progresso, tá certo? Então, trata da regularidade, da estrutura, a preparação, a competitividade e os requisitos que são inerentes à concorrência do próprio concurso, né? Agora, a gente passa aí a parte de atribuições e desafios diplomatas no Brasil para nosso colega Benjamin. Bom, a gente tem alguns panoramas, né, a respeito dos desafios. Primeiro, a gente sabe que a primeira função do diplomata é a representação. Então, o diplomata ele vai representar o Brasil em organismos internacionais e também governos estrangeiros, né, defendendo os princípios da política externa. Assim como também a gente vai ter a promoção cultural, que querendo ou não, ele vai levar um pouco da cultura do Brasil, né, para o exterior, além também de debater alguns temas globais que a gente vê mais pertinentes, como por exemplo a gente teve hoje, nesses dias, o COP 30, né? Além disso, também tem um caráter de negociação, que é uma das funções muito importantes referente à diplomacia brasileira, assim como também essa ideia do apoio aos cidadãos, né? A gente vê que a diplomacia ela também presta muita assistência aos brasileiros que moram fora do país, e isso é muito importante. Acredito que seja uma das funções mais louváveis que a gente tem hoje, baseado nesse critério de carreira diplomática. E Rizek ele traz muito isso na sua obra, de trazer esse esclarecimento, até porque Rizek ele foi do Tribunal Penal Internacional, e isso acrescenta muito para nós que estamos estudando a respeito da diplomacia brasileira, assim como também para as pessoas que querem também prestar o concurso para ser diplomata brasileiro. A gente tem também uma ideia de formação e capacitação, né, que ela é contínua com esse símbolo da diplomacia brasileira, que foi o Barão do Rio Branco, no Instituto Rio Branco, em que Barão do Rio Branco ele conseguiu, historicamente, alguns acordos, como, por exemplo, o território do Acre, né, com a Bolívia. Então, assim, são pontos ainda interessantes que a gente pode citar, por exemplo, que a gente vai ter nesse instituto, que é o preço da diplomacia, por exemplo, do curso de formação, que tem aproximadamente a duração de 2 anos, a área de estudos, em que o diplomata ele é obrigatório aprender outros idiomas, então, consequentemente, ele vai aprender o inglês, o francês, o espanhol e outras, né, do direito internacional, por exemplo, como a economia, a história e política, assim como também ele vai ter uma experiência prática durante esse seu curso.
né? Então, são estágios em missões diplomáticas no Brasil e também em postos no exterior. Além disso, ele também precisa se atualizar referente à sua posição, referente também aos programas de desenvolvimento, para acompanhar também as relações, a dinâmica que essas relações internacionais ela tem e como o Brasil se comporta referente a isso. Eu vou passar também a palavra agora para a Carol, ela vai também fazer uma explanação a respeito da importância da diplomacia para o Brasil. Olá a todos. Irei pontuar um pouco sobre a importância da diplomacia para o Brasil, o quanto a diplomacia ela se torna um pilar essencial, principalmente nas relações internacionais entre países, na colaboração para a paz social e para o desenvolvimento econômico dos países, pois se torna essencial que os países tenham uma boa relação, que quando um entra em crise, o outro possa colaborar, possa ajudar. Um grande exemplo disso é termos a Amazônia algo considerado o pulmão do mundo, e a cooperação dos outros países se torna importante para que seja mantida e que assim todos os outros países possam ter proveito dela também. A gente teve aí como referências doutrinárias, né, José Francisco Rezec, foi um dos autores mais fundamentados durante o desenvolvimento das aulas ministradas pelo professor Emerson, né? Além disso, a gente também se embasou na própria legislação, né, para trazer os fundamentos desse trabalho, né? Então, a gente conclui que a carreira diplomática ela é mais do que uma profissão, né? Quem exerce esse cargo deve levá-la de fato como uma missão no serviço público, e isso obviamente requer bastante dedicação para aprimorar cada vez mais o compromisso com o país, né? A gente chega ao final da apresentação, eu devolvo a palavra ao nosso colega Benjamin para fazer os agradecimentos. Bom, a gente procurou ser o mais assertivo possível e trazer um panorama geral a respeito de como é a função do diplomata hoje no Brasil. Além disso, a gente se baseou, claro, na obra de José Francisco Rezec. E agradecer também ao professor Emerson pelo semestre produtivo que a gente teve nessa disciplina. Acredito que foi muito enriquecedor para todos e a gente agradece a atenção de todos. Muito obrigado. Agradecemos a atenção de todos, espero que tenha sido um conteúdo de suma relevância e importância para que quem tem acesso ao material possa entender um pouquinho de como funciona a diplomacia e da sua importância para o desenvolvimento do nosso país. Obrigado, pessoal. Até a próxima.